Bom dia a todos. Obrigado aí por mais uma agenda. Muito bom estar com vocês aqui, encerrando mais essa temporada do Desvendando no Google Cloud. Hoje eu estou aqui com o Alexandre Montosa, que é nosso especialista em Cloud Service. Nós vamos trazer para vocês hoje uma agenda muito legal, falando sobre continuidade do negócio com o Backup DR. Meu nome é Eduardo Diniz, sou executivo de contas da Care Network. Estou nessa jornada de facilitando a jornada para a nuvem há uns 8 anos aqui, então já realizamos muitos projetos, então é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Então, rapidamente, pessoal, então, como eu disse, vamos falar sobre Backup DR, vamos trazer alguns casos de uso reais, e ao final ali vamos abrir para as dúvidas e vamos para o nosso encerramento. Rapidamente sobre a Care Network, pessoal, nossa missão é facilitar a jornada de inovação de vocês na nuvem. Com isso, contamos com um time de especialistas, tanto em produtividade e colaboração, e também no pilar de Cloud Service multi-cloud. Ou seja, temos time qualificado e certificado nas 3 principais nuvens. Antes de avançar, queria só destacar esses títulos de especialização, que são títulos que a gente conquistou, né, por meio de casos de uso. Então, apresentando ali para o Google casos reais de transformação do trabalho, assim como de infraestrutura e DevOps nos pilares de Cloud Service. Então, falando um pouquinho do nosso pilar de produtividade e colaboração, a gente trabalha ali junto com o Workspace, que tem soluções de comunicação e produtividade centralizado num único lugar. Então, isso é bem legal, que o Workspace ele ajuda a evitar os shadows ITs e traz uma camada bem legal dentro dos aplicativos de produtividade e segurança, de produtividade e colaboração, mas sem deixar de dar atenção à parte de segurança e gerenciamento, além das soluções complementares como o AppSheet, que é desenvolvimento de baixo código, licença para hardware Meet e o Google Voice. E no Cloud Service, nós temos esse portfólio de serviço, onde a gente trabalha com uma camada de sustentação, de monitoramento e suporte, e também com as nossas especialidades de Cloud Service, são os nossos especialistas em CloudOps, em bancos de dados, onde a gente traz ali toda uma expertise em várias camadas, olhando para a computação em nuvem. Projetos de migração, nuvem, on-premise nuvem, times para DevOps SRE, também temos o Post Review, que é uma oferta muito legal, a gente faz toda uma revisão da fundação e segurança, olhando para as melhores práticas, time de FinOps para a gente ajudar vocês nessa gestão financeira da nuvem, principalmente quando a gente olha para um pilar multi-cloud. Então, como que eu consigo, dentro de um único parceiro, ter uma visão centralizada de todas as nuvens, né? Então, o pilar de FinOps ele ajuda nessa questão. A gente também tem todo um time qualificado para a parte de dados, IA, Machine Learning, Data Analytics, modernização de infra, e o tema de hoje, Backup DR, que é extremamente importante, somente quando a gente fala de workloads críticos ali, como que eu garanto a continuidade do meu negócio, né? A gente sabe que desastres acontecem por N motivos, mas como que nós conseguimos nos precaver e ter uma solução de contorno rápida para quando isso acontecer. Então, é um pouco do que o Montosa vai falar com a gente daqui a pouquinho. Aqui é um pouquinho dos nossos clientes, que em torno dos nossos mais de 1.000 projetos de sucesso. Então, a gente atende várias áreas de negócio. Então, temos clientes voltados à tecnologia, à indústria, saúde, varejo, logística, entre vários outros pilares do mercado. Então, aqui a gente evidencia que a QI ela é preparada para atender todos os nichos de negócio. Pessoal, dúvidas, insights, a gente quer ouvir bastante de vocês. Então, estamos colocando aqui 2 pontos aqui de comunicação. Vocês podem usar a própria mensageria aqui do Meet, ou entrando ali no cubo mágico, no cubo aqui do lado direito, inferior, tem a parte de perguntas e respostas, ou Q&A, para quem tiver inglês. Vocês podem postar as perguntas lá, ou também na mensageria. E aí eu vou cuidando aqui das mensagens, e junto com o Montosa nós vamos ajudando e respondendo aí todas as dúvidas, tá? Mas conto com a participação de vocês e aproveitem o evento.
Montosa, eu já te coloquei como co-apresentador, então você pode, se quiser seguir aqui com a minha visualização, fica mais fácil aí, você já está no comando, tá bom? Tá, eu vi aqui, Dudu, mas eu acho que é legal, eu vou compartilhar porque eu vou precisar trocar as telas, aí, Fantástico. tá bom? Só para a gente trocar aqui, Ótimo. Tá contigo. maravilha. Só mudar aqui, pessoal. Já apareceu aí para todo mundo? Já apareceu. Bom, bom dia a todos, né? Pô, é um prazer estar aqui novamente com todos aí, né? Com esse time daqui fantástico aí do marketing, sempre apoiando a gente. Então, mais uma vez, Maria e time, parabéns aí pelo evento, né? Agradecer também o Dudu aí, né? O Eduardo Diniz, que está sempre com a gente, se dispondo aí, saindo da área comercial, vindo participar desses eventos, que são extremamente importantes aí para a gente poder compartilhar e trocar ideia, né? Acho que o objetivo é sempre a gente estar trocando ideia com vocês. Bom, eu sou o Alexandre Montosa, aqui na QI sou conhecido como Montosa, trabalho na área de cloud aqui, né, como especialista dentro da QI, em várias frentes. Uma delas é um tema que eu gosto de falar muito, que é o backup, né, então o que a gente vai estar falando hoje. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho de continuidade do negócio, né, como o Dudu colocou, a importância de a gente ter um backup, né? E a gente vai falar um pouquinho também da diferença entre backup e DR. A gente vai falar um pouquinho também sobre alguns casos corriqueiros que acontecem aqui, de exemplos que eu acredito que alguns de vocês vão se identificar com esses casos que a gente vai colocar aqui hoje, né? Então é um bate-papo, fiquem à vontade para perguntar, podem usar o chat, podem levantar a mão. Acho que a gente está aqui para fazer uma troca, né? E vamos aproveitar, já que esse é o último, né, Maria, dessa leva. Acredito que deva ter outras temporadas futuramente, mas vamos aproveitar, pessoal, para tirar as dúvidas ali. Fiquem à vontade, tá bom? Montosa, aproveitando o seu gancho, convido todos a visitarem nossa página no YouTube. Eu vou postar o link aqui na mensageria. Nessa página no YouTube, nós temos os vídeos dessa temporada, de todos os Desvendando, mais das temporadas passadas, e também vários vídeos também da nossa jornada de workspace, a gente fala bastante coisa ali de produtividade, segurança, parte de inteligência artificial ali no nosso cotidiano, como que a gente pode ser mais performático fazendo o uso dela. Então, convido a todos a visitar, e a gente também pode entrar em contato depois no meu e-mail, vou deixar aqui, solicitando alguns casos de sucesso, a gente tem isso publicado também nas nossas páginas. Então, convido todos a visitar tanto a nossa página do YouTube quanto o nosso site, tá bom? Obrigado, Montosa. Não, tranquilo. É importante, né? Até porque a gente percebe que nos eventos está bem mesclado, né? Vem um pessoal que acompanha, né, os eventos lá da parte colaborativa, né, do GWS, Workspace, e pessoas que vêm para entender um pouco mais da plataforma do Google, no Google Cloud Plataforma, tá? Esse em específico a gente está focando mais no Google Cloud Plataforma, mas, como o Dudu falou, quem tiver curiosidade, né, a Maria colocou ali os links, então faz sentido vocês, se quiserem revisitar esses treinamentos. Quem não participou, né, obviamente pode acessar os vídeos ali e ter esse conteúdo a hora que vocês quiserem. Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho, né, da continuidade, né, e o risco, o desafio de backup, né, e aí, assim, o que eu gostaria até de perguntar, assim, vocês aplicam backup? Vocês têm backup aplicado? Vocês entendem a diferença de backup e DR? Porque a gente percebe que é natural, né? A gente só vai procurar o backup quando dá problema. E eu acho que a gente precisa quebrar esse paradigma, né? A gente tem que fazer o contrário. A gente não pode procurar o backup só depois que dá problema. A gente tem que fazer né, se preparar para quando acontecer o problema. Então, fazer o backup, ter uma política de backup, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, esse é o ponto, né? Eu acho que a gente não pode continuar nessa falha, né? Eu falo isso porque a gente atende muitos clientes que tiveram problema, que têm um problema, porque justamente não fazem
não entram com essas boas práticas, né, vamos dizer assim, de políticas de backup, de aplicar backup no ambiente, e aí só vai correr atrás quando dá problema, né? E aí, às vezes, muitas das vezes, não tem solução, né? Muitas das vezes você não consegue resolver. A grande maioria a gente consegue resolver, mas existem casos que você perde, cara. E aí, o que você vai fazer, né? Pro que a gente fala de continuidade do negócio, é exatamente isso. Né? Você garantir que o seu negócio, o Dudu colocou bem ali, problemas acontecem, problemas mecânicos, pode ser um problema que crashou a máquina, pode ser um problema de recurso, pode ter explodido o disco ali, você não conseguir mais acessar a VM, pode ser um ataque, N problemas podem acontecer. Então, você tem que estar preparado para que isso, né, quando acontecer... Tem um que eu gosto muito, que ele não é um problema. Ele tende a vir para ser uma solução, mas se não bem medido, vira um problema, que são atualizações sistêmicas, né? Perfeito. Eu, mais de 30 anos de experiência aí, sem revelar a idade. Mas é isso, pessoal. Vários patches ali de atualizações que os sistemas trazem para melhoria, mas alguma inconsistência gera um problemão no sistema. E como que é o rollback, né? Como que nós estamos prontos para voltar aquela versão no tempo de uma forma mais dinâmica? E quando a gente olha para a nuvem, a gente tem vários gatilhos que facilitam isso. Então, a gente olha muito para o problema, né, Montosa? Mas esquece coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que, se não bem executada, se torna um problema de fato, né? Não, certeza. Você colocou você falou aí uma coisa que acontece muito, né? Precisamos atualizar o sistema, ele requer atualização, né? Então, assim, antes de atualizar, verifica se você está tendo backup, se você tem um snapshot lá, se você tem alguma coisa que te garanta, para justamente, como o Dudu falou, rollback, né? Voltar àquela versão anterior, para você não ficar vendido ali, né? Então, esses tipos de casos são muito mais comuns do que a gente imagina, tá? E a gente precisa quebrar esse paradigma de ir atrás do backup só a hora que dá problema, né? Então, como a gente colocou aqui, ataques ransomware, falhas humanas, desastres, falhas humanas, porque às vezes acontece também, nós somos humanos, estamos ali, executa o comando errado, cracha a máquina, enfim, e aí depois tem que correr atrás do prejuízo, tá bom? Bom, dentro dessa questão, a gente entende que existe uma visão sistêmica de um todo, né, que engloba ali a questão de backup, e a gente precisa entender, quando a gente vai criar né, a política ou a estrutura de backup, a gente tem que entender, eu coloquei duas siglas aqui, eu não sei se o pessoal conhece, quem já pratica backup, provavelmente conheça, né, RPO e RTO, que são os medidores ali que a gente precisa para implementar o backup, né? Então, quando a gente fala de Recover Time Object, que é o tempo máximo aceitável para restaurar o sistema após uma falha, né? A gente está falando quanto tempo eu posso ficar parado, ou a minha aplicação, ou o meu negócio, né? Até que eu recupere as minhas informações. Então, vocês têm que medir isso. Quando a gente fala, né, de RPO, Recover Point Object, a gente fala quanto de dados é aceitável perder medido a partir do último backup. Então, por exemplo, se eu estiver falando de banco de dados, normalmente, por boa prática, a gente tem que estar fazendo de hora em hora isso, né? Porque aí, se o último backup meu foi às 9 e deu problema às 10, ou seja, eu tenho uma hora só de retardo ali nas minhas informações, e aí eu consigo restaurar isso, né? Então, é importantíssimo que a gente entenda essas duas siglas, né, vamos colocar assim, que são extremamente importantes para quando eu vou montar o meu backup, para quando eu vou montar minhas políticas, para quando eu vou montar os meus jobs, para quando eu vou montar lá as minhas retenções de snapshot, para quando eu vou montar os templates, dependendo da ferramenta. A gente vai falar um pouquinho de backup PDR do Google. Lá você tem que montar o seu template, dentro dele tem uma política. Então, você tem que entender isso, porque se eu não entendo isso, eu faço, mas ele também não é efetivo. Ele não é o backup que faz sentido para o meu negócio. Ou seja, eu tenho um backup que roda todo dia meia-noite. Tá bom, beleza, deu um problema,
Eu vou voltar só até aquele horário. Então, assim, eu tenho que entender do que a gente está falando, né? Se for falar de backup de máquina, ok. Se eu for falar de backup de banco de dados, que é bem dinâmico, está mudando as informações o tempo todo, é uma outra dinâmica, é uma outra situação, né? Então, eu trouxe essas duas questões aqui, essas duas siglas para a gente entender um pouquinho sobre isso, né? O, o que são isso e como eu aplico isso no meu ambiente, tá? E uma outra coisa que o pessoal confunde muito, a gente vê bastante, é a questão de backup e DR, né? Backup é a gente costuma separar backup e restauração, ou seja, eu backupei, eu faço a cópia ali, eu faço os snapshots das minhas máquinas locais ali, tá? E eu consigo restaurar automaticamente aquilo. Então eu estou falando de backup e restore. Quando a gente fala de DR, vamos imaginar o seguinte: em uma outra localidade, se eu estiver falando de Google Cloud, tá? Eu falaria de uma outra região. Se eu estiver falando de on-premise, eu falaria de outro prédio, por exemplo. Eu tenho meu data center aqui e a 10 quilômetros depois eu tenho um outro data center local, esse seria o meu DR. Então, o DR, eu estou falando de fazer o backup em outra localidade. Tá? Isso é importante, porque as pessoas confundem muito backup e DR. Então, eu tenho backup DR, e quando você vai ver, ele tem um snapshot local. Não tem DR. DR é quando der um problema naquela região, der um problema no on-premise dele, o que ele faz com aquilo, né? Ele tem que ter um backup em outra região. O que normalmente a gente está vendo no movimento aí do mercado? Eu não sei se a galera vai saber aqui, mas acredito que alguns devam conhecer, o backup de fita, né? Se usava muito, né, Dudu? Antigamente se usava muito. Tem gente que ainda usa, viu, gente? Tem gente que ainda usa isso hoje. O pessoal está migrando para a nuvem. Então, assim, eu tenho meu ambiente local, on-premise, eu fazia backup em fita, isso gera um retrabalho enorme, porque tem uma sequência de fitas, quando você vai restaurar, e às vezes dá pau, e às vezes a fita não lê, e às vezes trava. Então, o que o pessoal está fazendo? Eles estão migrando essa questão de fita para a nuvem, tá? E utilizando o Google Cloud para ser esse segundo estágio de backup. Eles continuam fazendo backup do servidor local, mas o que era fita, eles migraram ou estão migrando para a nuvem e usando a nuvem como segundo unidade de backup, que também está dentro de uma boa prática. A maioria das ferramentas diz, você tem que ter um backup pequeno local para restaurações rápidas, imediatas, mas um outro backup seguro. E esse backup seguro é a nuvem, né? É ir para a nuvem, seja qual for a nuvem que você trabalha, né? Independente do provider que você utiliza. Então, essa é uma estratégia que a maioria dos clientes, a maioria do mercado como um todo, a gente vê esse movimento, né? E aí é importante deixar claro o que é backup e o que é DR. Então, DR sempre vai ser uma outra localidade, a mesma cópia. Eu tenho lá, por exemplo, uma estrutura com 10 VMs aqui numa região, eu vou replicar essas 10 VMs numa outra região. Ou eu vou, se eu usar, por exemplo, depois eu vou mostrar aqui para vocês o backup DR do Google, eu consigo pegar o Cloud Storage, ele cria os buckets. Não sei se todo mundo conhece, mas ele cria o bucket lá. O bucket, sendo multiregional, ele já está sendo um DR, tá? Então, por quê? Porque ele está em várias regiões, né? Ele não fica em uma região única. Então, quando eu uso a ferramenta de backup DR do Google, automaticamente ele já traz o backup e o DR configurado, entendeu? Quando você monta toda a estrutura, ele já traz um DR por trás ali, usando esses buckets multi-região, tá bom? Até aí tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Se quiserem manifestar em um joinha, fica à vontade. Obrigado, Daniel. Valeu. Opa, tranquilo, pessoal. Vamos lá. Bom, e aí como a gente está falando de desvendando o Google Cloud, né, a gente vai trazer as ferramentas do Google, ferramentas nativas do Google, ferramentas que o Google apresenta como ferramentas de backup. A gente está falando de nível cloud, tá, gente?
Então, assim, dentro do Google Cloud, o que o Google Cloud recomenda? Eu trouxe aqui, eu não sei se todo mundo já tinha ouvido falar do Actifio Go. Eu só coloquei essa primeira linha aqui porque ele era uma ferramenta chamada Actifio, o Google comprou essa ferramenta, já tem uns 2 anos, ou um pouquinho mais, e agora o Google incorporou dentro da estrutura, já existia o backup do Google, e o Google incorporou toda a estrutura do Actifio, que agora se chama Backup DR, que é o Actifio, né, dentro do Google já, com as melhorias, e um monte de coisas bacanas que o Google vem trazendo ali de melhorias para dentro dessa ferramenta. Ela está muito legal, ela está bem intuitiva. Eu vou mostrar um pouquinho do console, vocês vão ver que é uma ferramenta que é fácil de gerenciar, é intuitiva, é tranquila. Ela é baseada em snapshots, né? Então, assim, snapshots de VMs. Ela atende vários bancos de dados, vocês vão ver aqui também, eu vou mostrar a lista para vocês. Então, assim, é uma ferramenta que atende essa questão de backup dentro da cloud, né? Então, quando a gente está falando de cloud, Montosa, mas calma aí, eu tenho uma estrutura local, on-premise, e eu estou querendo ir para a nuvem. O que eu faço? Né? Fala com o Eduardo. Fala com o Eduardo que a gente resolve. Né, Dudu? Isso aí. Bom, brincadeiras à parte, mas é isso, pessoal. Aqui tem algumas soluções que a gente implementou para alguns clientes. A gente percebe que tem muito cliente que está local, que já tem uma ferramenta de backup. Vou citar uma, que é o Vim, que eu coloquei aqui, né? Então, normalmente, a pessoa já tem o Vim, ele faz os backups locais ali e tal, mas aí lembra da fita que a gente comentou? Eu quero ir para a nuvem. Então, você consegue, através do Vim Backup, fazer uma ponte ali com o Google Cloud e começar a backupear suas, né, ter uma segunda estrutura de backup na cloud, tá? Esse é um ponto, né? Quando eu tenho um ambiente local. Quando eu caio para dentro do Google Cloud, faz sentido usar a ferramenta nativa do Google, que é o Backup DR do Google, tá? Que ele atende todas essas questões ali que a gente havia comentado, né? Tanto de backup, que são os backups locais para restaurações instantâneas, como DR, quando eu falo de estar fazendo um backup em outra região. Beleza? Bom, algumas arquiteturas de referência, a gente traz aqui alguns cenários que são importantes a gente pensar, né? Custo, a questão do RPO e RTO, que a gente já falou lá na frente, né? Que é o tempo que eu posso ficar parado, o tempo que o meu negócio, né? Por exemplo, um hospital é muito baixo ali, né? O tempo que ele pode ficar parado, ou seja, ele não pode ficar parado muito tempo. Então, assim, eu tenho que medir isso. Com isso, a gente também tem que pensar na questão: o que é DR frio, o que é DR quente, né? Então, um DR frio, eu não preciso estar o tempo todo alimentando ali as minhas informações na outra região. Lembra que DR, estou falando de outra localidade. Então, não preciso estar o tempo todo alimentando aquela estrutura, né? Eu posso ter lá, por exemplo, uma estrutura desligada, né? E aí eu só subo, jogo uma última atualização e subo a estrutura. Então, eu trabalho frio. Um DR mais quente, um cenário mais quente, eu estou o tempo todo alimentando a estrutura, ou seja, e aí eu faço um failover, né? Morreu aqui, esse aqui sobe, transparente para o usuário, mas aí tem toda uma configuração por trás que eu tenho que, né, montar para que esses dois ambientes sejam extremamente iguais, estão tá o tempo todo os dois sendo alimentados. Então a gente está falando de backup quente, obviamente mais caro do que o backup frio. Por isso que eu falei que também envolve a questão de custo, né? Quando a gente for desenhar uma política, uma estrutura, uma arquitetura de backup, a gente tem que pensar também nisso. Eu preciso que o meu negócio fique o tempo todo alimentando ali, porque se parar a montosa não dá, tem que subir o outro imediatamente. Então eu preciso de um backup, eu preciso de um DR quente, né? Obviamente o custo é um pouquinho maior do que o do frio, porque ele vai estar o tempo todo ligado, ou seja, são dois ambientes replicando ali ao mesmo tempo, e com isso eu aumento os meus custos, né? A questão de multi-region eu expliquei um pouquinho, né? Que é a questão de você ter em várias regiões. Então, se acontecer, por exemplo, eu tenho uma estrutura em Los Angeles, né? E a região lá
morreu, né? Mas eu tenho uma replicação, por exemplo, em Iowa, lá, West Central, né? Eu consigo continuar o meu negócio, né? Então, continuo falando de DR aqui nesse caso, né? É importante rever os custos? Sim, é importante. Então, o primeiro backup que normalmente quem vai para a cloud faz são os snapshots de VM. Quando a gente está falando de estrutura de VM, tá, pessoal? Quando a gente está falando de serviço gerenciado, ele já faz o backup automático, né? Então, se a gente estiver falando de um cloud, de um Cloud SQL, ele já tem os backups automáticos lá. Se a gente estiver falando de VMs, instâncias gerenciadas, a gente está falando de uma estrutura que eu crio um template, ele já vai fazer. Estou falando de VM, máquinas virtuais. Essa sim, eu preciso criar uma política de backup. Então, quando eu vou para a nuvem, muitos clientes cometem o erro de acionar os snapshots e não olhar ali o tempo de retenção, né? Então, isso é importante, porque o tempo de retenção, se eu colocar, por exemplo, 30 dias, ele vai fazer backup todos os dias do mês. Quando chegar no último, aí ele vai começar a substituir. E aí eu gero uma quantidade gigante ali de snapshots, automaticamente também vai aumentar o meu custo. Então é importante estar sempre olhando. É um detalhe? É um detalhe. Mas esse detalhe depois faz a diferença lá na continha, lá na billing account de vocês, vai estar lá um custo lá de estrutura de disco aumentando e você sem saber o que está acontecendo, quando você vai ver a política de retenção que você determinou está muito grande. Ah, mas quer que seja assim, então ok, assume o custo. Não, não precisa ser dessa forma. Posso diminuir para 15 dias, eu posso diminuir para 7 dias. Vai muito de acordo com o negócio de vocês. Tá? Eu costumo dizer que não tem uma fórmula, né, que você copia e cola, porque cada negócio tem as suas particularidades, tem as suas políticas, pode ter, por exemplo, auditorias internas, um órgão lá, por exemplo, um selo ISO 9000 ali, que determina que você tenha que ter backups, retenções, com maior tempo, menor tempo, então vai muito de acordo com o negócio de vocês, tá? Essa questão. Bom, e falando de casos reais, semana retrasada, o cliente me ligou aqui desesperado. Cara, eu tenho uma máquina virtual em que eu não tinha backup dessa máquina e agora eu não estou conseguindo acessar essa máquina, eu perdi o acesso a essa máquina e, cara, roda uma aplicação importantíssima que ela gera insights para dentro de um bucket, dali ele pega, manda para o BigQuery e isso vai para a minha diretoria. Pô, a minha diretoria tá doida aqui, cara, o que eu faço? Obviamente a gente foi olhar, não tinha snapshot dessa máquina, né? Enfim, fizemos todo um trabalho de recuperação da máquina, tivemos que fazer todos os reapontamentos da aplicação para a aplicação voltar a funcionar, conseguimos e já aplicamos as boas práticas de política de backup nessa estrutura. Esse é um exemplo simples, mas é complexo, porque olha só a importância. Ele tinha uma máquina extremamente importante, mas que não tinha snapshot, né, que era o mínimo que poderia ser feito para a questão de backup, para resguardar ele, que é o que o Dudu falou lá no começo, né? Deu pau na máquina, provavelmente porque foi de uma atualização do sistema, essa máquina crashou, e ele não tinha um backup para salvar ele naquela hora que ele precisava, né? Esse foi um exemplo de uma única VM, né? A gente teve aqui também casos, por exemplo, de um cliente bem grande, em que ele tem a estrutura local e ele está migrando para a cloud. Então, ele está indo para a cloud. E ele tinha um servidor, que era o DW dele, né? Data Warehouse dele, ou seja, toda a parte de dados lá, tudo importantíssimo, só que estava chegando na capacidade limite do servidor. E ele não queria investir mais, porque ele quer ir para a cloud, porque moderniza, porque tem a questão da elasticidade, enfim, toda aquela questão de vantagens que tem na cloud. E a gente foi e conseguiu fazer a migração dessa VM
para o GCP, tá? Mas nesse caso, lembra que eu comentei que no caso de on-prime, se às vezes a gente pode usar uma ferramenta terceira, que poderia ser o Vim, nesse exemplo específico, nós usamos o Vim. Né? Nós usamos o Vim para fazer a migração dessa máquina para o GCP. E agora ele está numa fase de modernização dessa estrutura. Então já é uma segunda fase, porque depois que ela veio para a cloud, fica mais fácil de você começar a modernizar a estrutura de VMs, tá? Deixa eu ver se eu tinha colocado mais algum caso. Basicamente seriam esses dois casos. A gente teve também casos de banco de dados específico, né, que precisou ser movimentado para a cloud. Mas, assim, no geral, pessoal, o que eu deixo, assim, como reflexão, né? Não pensar no backup no problema, tá? Não pensar no backup na hora que pegou fogo, não pensar no backup na hora que a VM parou. Fala, Dudu. Só complementar, que assim, é o que você está Claro. falando aí, não é só pensar na hora, é estruturar um plano, onde você tenha, havendo necessidade, backup, mais o DR, vai tudo de acordo com a criticidade de cada workload, né? Quanto que vocês têm de tempo para recuperar, qual que é o prejuízo que a empresa tem quando um sistema para. Agora, qual que é o prejuízo quando todos param? Que nós estamos falando de situação muito crítica, né? E principalmente, então, é definir esse plano, trabalhar as recuperações, que eu acho que é importante, né? Que é um ponto que a gente vê bastante, né, Montosa? Estratégias de backup IDR implementadas, mas não testadas. Então, de tempo em tempo, a gente precisa voltar um backup, ver como que esse backup está, qual que é o nível de segurança que a gente tem num processo de restore, processo de backup de DR. Se eu simular uma falha, qual que é o tempo que eu viro? Mas é o seguinte, eu viro 100% garantido. Então, são estratégias que a gente precisa pensar bem, levando em consideração tudo que o Montosa colocou, RPO, RTO, distância, se eu vou usar a nuvem como um ponto, se eu estou 100% na nuvem, como que eu faço, né? Por exemplo, a gente olha para a nuvem, os data centers, as zonas de alta disponibilidade do Google, elas têm uma distância entre uma e outra, respeitando uma coisa básica, é o raio de uma bomba atômica. Mas por que essa preocupação? Porque, assim, é o máximo de preocupação possível, ou seja, se tiver uma situação de uma bomba, um data center do outro, ele tem que estar num raio que um não atinge o outro. É para vocês entenderem o nível de cuidado e segurança que a nuvem tem hoje, né? Claro, tem essas estratégias de regiões, que você pode sair do Brasil, ir para o Chile, do Chile ir para os Estados Unidos, mas isso aí realmente é para favorecer a estratégia. Mas mais do que isso, a mensagem é, como está esse plano de vocês? Como é que está todo esse desenho entre a implementação, os testes, o restore? Então, esse é o cuidado. É um pouquinho que ele vai falar agora aí das boas práticas e próximos passos, para não dar spoiler, não tomar a apresentação sua aí, Montosa. Não, mas a parceria aqui é forte, meu amigo. Vamos lá. Eu acho que faz todo sentido. Esse complemento é importante. Pessoal, o que o Eduardo está colocando é o que eu trouxe para o próximo slide aqui de boas práticas, né? Não adianta você fazer o backup. Ah, Montosa, mas eu implantei o backup aqui. Tá, mas de quanto em quanto tempo você faz o teste de carga, de restauração? De quanto em quanto tempo você faz? Faz tempo, sei lá, põe ali, cria uma estratégia. Ah, não precisa ser todo mês, né? Eu posso fazer 2 em 2 meses, eu posso fazer a cada 6 meses, depende da estrutura. Eu sei que tem complexidades, tem que parar, você tem que fazer Gmood, você tem que trazer vários times, você tem que fazer reunião, mas a ideia é isso, né? A prevenção. Porque se eu faço teste de backup, e é assim, galera, teste de backup não é pegar uma VMzinha ali, pequenininha, e fazer o teste. É fazer o teste mesmo, sabe? Simulando ali um desastre, simulando que parou o teu negócio. Porque é nessa hora que você vai ver se está funcionando o que você colocou como backup. E aí, se não estiver funcionando, obviamente que você vai criar as ações corretivas, vai entrar com os times que fazem parte de infraestrutura, segurança, enfim,
e vocês vão corrigir para que quando aconteça, né, eu costumo dizer que é mais ou menos igual quando você está na empresa, não sei se alguém já passou por isso, toca o alarme de incêndio e vem um bombeiro, cara, com óculos, com tudo lá, com aqueles equipamentos, fala, você tem que sair, você tem que sair, você tem que sair, você tem que sair. E desce todo mundo do prédio pela escada, ninguém vai usar elevador, e desce e faz toda aquela cena toda, né, que é o treinamento ali, que é o ensaio, para ver se o alarme de incêndio vai disparar, se está funcionando, se as pessoas estão prontas para isso, né, ou seja, preventivo, né? Então, o que o Eduardo colocou é isso, né? Eu faço backup, mas de quanto em quanto tempo eu testo esses backups? Isso é importantíssimo, né? Se eu não fizer isso, provavelmente, né, eu possa ter um problema, porque a garantia de fazer o backup, ok, mas a garantia de restaurar o backup, esse é o grande ponto, né? A garantia de restaurar o backup que está sendo feito. Isso eu só consigo fazer se eu parar meu ambiente e simular ali uma situação de DR, uma situação que eu preciso fazer um restore do meu backup. Lembrando que a lei de Murphy na TI, ela é certeira. Certeza, certeza. Então é isso, gente. É uma checklist ali de maturidade da continuidade do negócio, ou seja, tem uma política de testes, né, de backup. Quando a gente coloca a melhoria contínua, é exatamente isso. Vamos testar agora, vamos fazer um teste agora da parte do banco de dados, que é extremamente crítico para o negócio. Vamos pegar só o banco, vamos fazer o teste com o banco. Ah, vamos pegar uma VM crítica lá, vamos testar. Ou a gente tem um AD, o AD é o coração do negócio, sem o AD ninguém se comunica. Vamos pegar um AD lá e vamos fazer o teste com o AD agora. Eu acho que vocês precisam começar a ter essa maturidade e implementar isso dentro da companhia, né? Principalmente quem está na frente ali de infra, quem depois sofre com isso somos nós. Se a gente não fizer, depois quem sofre é o que o Dudu falou ali, né? É o usuário na ponta que sofre, é a empresa que tem prejuízo. Os impactos são infinitos quando a gente tem um desastre, né? E complementando o que a gente fala para esse checklist de maturidade, pessoal, é complexo, porque dependendo do nível de workloads e complexidade de cada infraestrutura de vocês vão ter que desenhar, escrever um plano para a aplicação A, um plano para a aplicação B, para C, um geral, documentar os passos a passos, porque amanhã quem escreveu o plano quer sair de férias. Né? Estou colocando assim, coisas básicas, gente. E aí acontece um desastre, se não está bem documentado, acabou férias, né? É mais ou menos a vida de TI, é isso. Então, quando a gente tem um plano, um checklist de maturidade e contínuo, bem descrito, todas as pessoas em torno da TI ali, tô falando da TI porque quando tem um desastre somos nós da TI que atuamos. Então, esse plano de continuidade garante, mesmo que no momento crítico, um pouco de paz para nossas cabeças, falando assim, pô, tá tudo bem descrito, tá tudo bem, vamos seguir lá, é aplicação A, é aplicação B, é C, vamos para o geral. Então, essa parte aqui de boas práticas, pessoal, é super importante. E aproveitando, deixa eu só ler aqui o comentário do eu ia falar que o que o João tá falando, o que o João Carlos colocou aqui é exatamente isso que você está falando, né? Ele não tem, ó, ele fala que houve uma situação que tinha problema na unidade de fita, né? A gente comentou da fita que dá problema, só foi detectada quando simulou a restauração. Mas eu gostei. E graças a Deus o backup não representou problema. Olha lá, no caso dele, bacana, João. Obrigado por colaborar com a gente aqui, cara. E é exatamente isso. Pessoal, é o dia a dia nosso da área de tecnologia, né? Mais do que só a gente brinca aqui, claro, vamos ter o trabalho, a gente que está na ponta, mas a companhia, né, vai perder dinheiro. E a companhia perdendo dinheiro não é bom. Não é bom para o negócio, né? Se eu ficar, por exemplo, esse caso que eu citei ali da VM lá, que eu contei a história, nós ficamos 2 dias. Foram 2 dias que a diretoria não recebia os insights dos relatórios. Então, assim, para tomada de decisão, porque é o cara lá em cima que pega esses relatórios estratégicos para tomada de decisão para a companhia. Então, assim,
olha o impacto que causa você não ter um backup estruturado dentro da sua, né, dentro do teu negócio. Então, pô, bacana, João. Valeu por colaborar. O Rogério também falou alguma coisa aqui, Dudu. Ele questionou aqui se existe alguma recomendação ou não de usar criptografia e compactação em backups. Eu acho que as ferramentas hoje, elas já estão dentro de um compliance ali de criptografia, né? Se a gente pegar o backup DR, ele vai estar sendo feito dentro da cloud, e aí segue toda a criptografia do Google ali em repouso, em estado, enfim, em movimento, ele já traz isso. Se a gente falar de uma ferramenta terceira, que é o Vim, ele vai fazer via HTTPS, né, essa comunicação, então já tem toda a criptografia ali dentro dessa ordem de compliance ali, que recomendações, né, de boas práticas de segurança, então já está trazendo, viu, Rogério? Então já existe, tá? As ferramentas já têm embarcado isso dentro delas mesmo, tá? Então fica tranquilo com relação a isso. Agora eu acho que não é isso que ele perguntou, acho que ele quer saber se precisa habilitar a criptografia, talvez. Recomendações entre né? do desempenho e performance no geral, né? Porque a gente sabe que pode compactar, criptografia a gente sempre recomenda, mas a compactação ela realmente é um ponto que requer bastante estudo, tá, Rogério? Eu acho que assim, dentro da cloud você já tem uma camada de segurança. Não sei se faz sentido ali você habilitar a criptografia para depois você pode ter um problema. Né? Aí tem o Eduardo falando ali também, Dudu. Ele está falando aqui que, primeiro, bom dia. Estamos justamente há quase um mês fazendo upload para a nuvem de alguns dos nossos HDs externos, porque perdemos 2 no mesmo dia. Olha aí. Nada foi perdido, mas serve de alerta para não confiarem. Concordo contigo, Xará. HD externo é uma bucha. HD externo é complicado. Ajuda ali, porque ele é o mais prático de todos, mas ele é o menos confiável, porque é um hardware delicado. Eu vou confessar, tá? Gravando aqui vai ficar até registrado. Eu tenho uma pilha de HD históricos aqui da minha vida, e tem uns aqui que eu tenho medo de nem de mexer. Ela é uma caixa selada, com uma mensagem assim, não mexa, para minhas meninas não mexerem, totalmente selada, cada HD protegido exatamente por causa dessa sensibilidade do hardware. Além de também, né, Eduardo, os mais antigos têm uma taxa de escrita e leitura muito defasada porque a gente precisa hoje, né? Então isso aí é um impacto, mas muito obrigado aí por compartilhar seu caso. Depois ali, cara, se quiser bater um papo mais específico aí desse upload, cara, entender talvez por que ele tá demorando muito. Eu deixei no início ali meu e-mail, fica à vontade de entrar em contato aí pra gente poder analisar e ver como que a gente facilita essa subida desses arquivos aí, ou se é um processo normal mesmo, que eu disse que é lento, tá? Conta com a gente aqui. Legal, o Rogério está falando que era referente ao desempenho mesmo da ferramenta, né, da on-premise. Se você estiver falando de uma ferramenta terceira, Rogério, não sei se eu vim ali, mas tem algumas features que se habilita realmente para compactar o backup, e aí você, além de espaço, né, obviamente ele acaba tendo uma velocidade, mas vai depender também de link, né, a ArcServe Backup. Legal, é uma ferramenta bacana. Então, assim, pessoal, bacana, legal por colaborarem, a gente gosta muito quando vocês colaboram, porque a gente faz essa troca, né? E outras pessoas acabam se identificando. Vai lá, entre em contato sim, muito obrigado. Valeu, Eduardo. E se identificam, né, com os casos, porque é o nosso dia a dia, né? São casos que, quando a gente traz aqui, são coisas que acontecem mesmo no dia a dia, né? O que o Dudu tá falando, o que o pessoal colocou aqui, colaborando aqui com a gente também, são situações que acontecem, né, e são situações reais, né, gente? Então, pô, muito legal essa colaboração. Bom, aí antes de deixar aqui perguntas e respostas, eu trouxe uma carinha rapidinho aqui, tá, Dudu? Só do Backup DR, fazer um overview bem rapidinho para o pessoal. Eu só queria dar uma devolutiva aqui para o Rogério. Rogério, a compactação, ela depende muito do set de dados que você está compactando. O que a gente vê ali é que alguns arquivos não lidam bem com compactação, enquanto outros sim. Então a estratégia de usar ou não usar, o que eu recomendaria primeiro é fazer um estudo dos tipos de arquivos. Se a compactação
está te prejudicando ou não compactar está te prejudicando, mas você também não sabe qual que é o melhor momento de setar, olha por tipos de arquivo. Então a gente sabe que HTML, TXT, algumas coisas mais, arquivos mais simples assim, uma estrutura mais simples que eu digo, eles se compactam bem. Arquivos mais complexos, não. Então a compactação ou não depende muito do tipo de arquivo. Então o seu caso era entender cada arquivo e ver quanto que cada arquivo se dá bem ou não com a compactação para você definir uma melhor estratégia, tá bom? Perfeito, Dudu. Exatamente. Bom, rapidinho aqui, pessoal, eu sei que o intuito não é tão técnico, a gente conversa mais, né, esses desvendandos a gente trouxe mais uma reflexão, né, boas práticas, como que eu aplico isso no meu negócio, mas eu quis trazer um pouquinho a carinha da ferramenta do Backup DR do Google, que era o antigo Active, que eu comentei, né, então esse aqui é o dashboard dele. Para habilitar essa ferramenta, eu crio um projeto, ele vai subir um appliance, né? Esse appliance vai ficar ali dentro. O appliance não é o console, tá, gente? Então, assim, o appliance, ele é uma máquina que o Google sobe para orquestrar ali na hora de você fazer os backups, tá bom? Ele vai te apoiar, essa máquina vai apoiar na orquestração dos backups. O console, ele está embarcado numa estrutura dentro do Google lá, tá? Então, o console você consegue gerenciar. Para quem usa o Vim, é bem parecido com a questão do console do Vim ali, que onde você cria os jobs, né? Aqui a gente fala um pouquinho de template, então muda a nomenclatura, mas a dinâmica é muito parecida, tá bom? Então, eu tenho aqui, só para exemplificar, né? Aqui é o console dele. Eu tenho um projeto aqui, só rapidinho mostrar para vocês, que tem algumas máquinas virtuais. E aí, como que funciona? Ele, quando você instala habilita esse serviço, né? Você tem que vir num projeto e habilitar o serviço, né? De backup, né? Você tem que ativar ele. Para ele subir aquele appliance, demora em torno de 30 minutos, a primeira vez que você vai habilitar o serviço, então ele até avisa que vai demorar um pouquinho para subir o appliance. Depois que ele sobe, a máquina vai ficar ligada, né? E aí, como que ele faz a comunicação com o que você tem dentro do seu projeto? Por exemplo, aqui eu tenho algumas máquinas virtuais dentro de um projeto, né? Ele tem uma conta de serviço, né? Uma service account que ele cria. E aí eu pego essa service account, vou no meu projeto lá na questão do IAM, beleza, Dudu? E aí eu dou as permissões necessárias, ou seja, dentro da documentação vai estar dizendo quais são as permissões que você precisa dar para esse appliance se comunicar com o seu projeto, tá? À medida que você faz isso, quando você vai backupear, ele já enxerga as suas máquinas, no caso aqui, ele vai enxergar as máquinas que eu tenho dentro desse projeto. Então, para esse projeto, para que o backup DR enxergue as máquinas, eu preciso dar permissão na Service Account. Desculpa, são permissões que são homologadas ali e que são permissões para essa estrutura. E aí, a partir desse momento, eu já enxergo. Mas antes disso, eu preciso criar um template. O que é o template? Para quem conhece, né, qualquer ferramenta de backup, é o job ali que eu tenho que criar. Então, é a estrutura que eu crio. É lá que eu digo, dentro desse template, eu tenho uma política, né? E essa política, eu defino aqui o tempo de retenção, eu defino quando que eu vou startar esse backup, né? Eu defino se esse backup vai ser feito multi-regional, se ele vai ser feito local. Então, dentro dessa política, eu faço todas essas definições, tá? E aí, depois que eu tenho o meu template pronto, né? Eu tenho aqui alguns templates. Quando eu vou para a parte de backup, aí vocês vão ver aqui, ó, pessoal, que bacana. Ele já aceita vários bancos aqui, tá vendo? Ó? Banco SAP aqui, a questão do MariaDB, MySQL, Oracle, Postgre, tá vendo? Vários bancos. Mas a gente está falando especificamente de backup de máquina virtual. Eu vou vir aqui em Compute Engine. Tá vendo que ele fala uma service account que esteja válida, né? Como eu já dei a permissão para essa service account, eu vou selecionar ela. E aí eu
posso ter vários projetos, tá? Quem conhece a estrutura do Google Cloud, o projeto é onde você cria os seus recursos. Então, dentro do projeto, eu posso ter um projeto de marketing, ter algumas VMs, eu posso ter um projeto de DevOps ali, eu tenho algumas VMs, eu posso separar os meus projetos, e aqui eu identifico qual é o projeto que eu quero, né? No meu caso aqui é onde estão as minhas VMs. Aqui eu vou selecionar as que estão gerenciadas, e ele vai me trazer aqui todas as VMs que a gente vê aqui no projeto, tá? Todas as VMs que estão nesse projeto, ele vai mostrar. Eu posso selecionar todas, ou eu posso selecionar apenas uma, tá? E aí, lembra do template que eu criei lá? Eu vou aplicar um template, eu seleciono esse template, dou OK, clico em Next, e aí eu dou Finish aqui. E aí, eu posso vir aqui em Monitor Jobs, e aí ele vai mostrar, deixa eu ver se ele já está rodando aqui. É que ele não vai rodar agora porque tem um horário lá para rodar, mas eu viria aqui em Running, e aí ele mostraria o processo do backup aqui, do job acontecendo. Aqui eu tenho alguns jobs que já foram feitos, aqui eu tenho o status, né, se der erro, eu posso filtrar aqui por tipos de erro. Então, eu queria trazer, foi bem rapidinho, pessoal, eu sei que não dá para entrar tanto no detalhe, a gente precisaria de mais tempo para fazer isso, né? O objetivo não era ser tão técnico aqui nessa estrutura, mas fica aí o meu contato do Eduardo, e aí caso alguém tenha interesse, Montosa, eu tenho estrutura no GCP, mas eu estou com dúvida, como que eu aplico o backup DR? Ou eu tenho lá a minha fita, mas, cara, eu quero descontinuar, isso aí está me dando uma dor de cabeça danada. Ou eu tenho on-premise e cloud, eu quero saber como que eu integro os backups das duas estruturas, né? Eu acho que essa parte aí, vocês podem entrar em contato com o Eduardo, eu tenho meu contato ali, fiquem à vontade, tá? Então, agora é o momento que a gente abre rapidamente para perguntas e respostas, até para não estourar muito o horário, né, que a gente comprometeu e vocês se Montosa, só comprometeram com a dá um gente. clique para frente aí, por favor. Claro. Enquanto a gente vai vendo aí se o pessoal tem mais alguma dúvida, queria deixar aqui na tela para vocês um QR Code para vocês, essa oferta exclusiva de degustação do nosso CMS, que é o nosso Cloud Managed Service, onde estão todas as nossas especialidades voltadas para a nuvem, incluindo essa de backup DR que nós estamos falando. Então, o que é a nossa oferta, né? Então, a gente vai ter um kick-off ali para a apresentação do time, entender como que está a situação de vocês, possíveis dores e desafios, elencar uma ou mais demandas mapeadas que seja o foco dessa degustação, onde a gente pode falar até de backup. Então, o que o Montosa falou, pessoal, tem alguma coisa que está acontecendo, igual o Eduardo ali que já está copiando. Então, a gente pode ajudar vocês em alguma orientação voltada a backup DR. Se a gente não tiver demanda de backup DR, a gente pode fazer essa degustação voltada às outras especialidades. Eu tenho uma fundação, quero dar uma revisada, eu tenho alguns projetos que eu gostaria de colocar numa esteira de acontecimentos aqui, por exemplo, entrada de IA, que a gente tem falado bastante aí. Se forem no nosso canal do YouTube, vocês vão ver ali que tem um tema voltado só para IA, com a participação de um cliente nosso, ou seja, bem legal, porque é ele falando desse desafio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um desenho dessa solução em arquitetura, se necessário, a ser utilizado, criaremos todo esse planejamento e vamos para a execução dessa uma demanda. E essa uma demanda, a gente está muito aberto em escutar de vocês as dores, porque não tem como eu ficar elencando, é uma oportunidade só para isso, mas a gente sabe que TI, nem sempre as dores são centralizadas em um único ponto. TI, assim, é um corpo que dói em vários lugares ao mesmo tempo, né? É quase um reumatismo, às vezes, de tanto que dói o corpo, né? De tantas dores que a gente tem. Mas está aqui aberto essa oferta exclusiva e é isso, pessoal. O Dudu, Eduardo aqui. Desculpa, então quer dizer que se eu acessar agora o QR Code, foram dos 10 primeiros aí, eu vou ganhar essa questão desse serviço de CMS, é isso? Exatamente. Nós vamos E aí eu sentar posso escolher
por exemplo, de repente fazer uma revisão na minha infraestrutura ali. Eu montei o Google Cloud, mas não sei se eu montei certo. Eu quero... É isso? É isso, Montosa. E mais além, porque assim, como eu disse, vai depender muito da dor. Se for uma dor voltada à fundação, a gente vai colocar os especialistas em fundação. Podem ser soluções relacionadas ao backup DR, que é o tema do nosso Desvendando hoje. A gente pode falar de alguma temática voltada à inteligência artificial. A gente pode falar de alguma temática voltada à análise de dados. Algo que a gente tem falado bastante, as empresas têm visto, é a modernização do DW, né, do Data House ali, que hoje muitas empresas acabam fazendo em SQL, e a gente tem como modernizar olhando ali para o BigQuery, que tem vários conectores nativos. A gente pode falar de segurança como um todo, né? Novamente, tem uma trilha ali falada do Zero Trust, então a gente pode entrar com camadas voltadas ao Zero Trust, e muito mais, pessoal. Eu não vou entrar muito em detalhe, não. Eu fico aqui muitas horas falando de várias demandas para TI, mas por isso que a gente está aberto aqui, principalmente a ouvir de vocês qual que é essa dor, qual que é esse desafio, e como o Montosa colocou muito bem, vale para os 10 primeiros, aí a gente disponibiliza. Qualquer dúvida também, vou reforçar aqui, talvez alguém que chegou um pouquinho depois, vou colocar aqui novamente, tem meu e-mail e o nosso link do YouTube, meu e-mail, se alguém tiver dúvida de como resgatar, o que eu oriento? Acesse o QR Code, faça o seu resgate, e aí a gente já vai direto para esse kick-off, a gente vai fazer toda a explanação de como vai ser, e principalmente ouvir vocês e direcionar para essa uma demanda. Perfeito. Bacana, Eduardo, obrigado aí também. O Eduardo, o Rogério, que interagiu com a gente hoje aqui também, o João Carlos ali, muito legal, pessoal. E fica a mensagem aqui que o Montosa já deixou, não perder também o nosso Workspace na prática, que é essa sessão aí, essa temporada voltada para o Workspace. É isso, pessoal. Pessoal, Não muito temos obrigado mais pela nenhuma presença dúvida. de todos, né? Eu acho que se tiverem dúvidas, eu sei que tem gente que às vezes não gosta de escrever, tem o contato do Eduardo, manda lá, não fica com a dúvida não, tá? E mais uma vez, obrigado a todos aí pela participação, sem vocês também esse evento não poderia ter acontecido. Obrigado, Dudu, Maria, valeu, pessoal, muito, muito obrigado mesmo. Maria, não sei se você tem algum recadinho aí para falar. Então, só agradecer mesmo o pessoal aí que participa, né? A gente faz esse evento muito para vocês poderem estar em contato aqui com nossos especialistas, tá? Que são super feras e eles trazem muito insights de negócio aí, né? Então, a gente vê cada dia mais que a TI, ela vem sendo um braço ali de estratégia de negócio, né? E poder gerar esses insights aí para vocês é o que faz esses eventos, tá? Então, fiquem atentos aí também às nossas próximas programações. A gente teve agora, né, essa semana, o Google Cloud Next, né, que é o maior evento aí de lançamento do Google, então provavelmente vem muita novidade aí, e a gente já está preparando, né, um encontro para passar para vocês todas essas novidades, tá? Então, próxima temporada vai vir recheada de novidades. Isso aí. Excelente, isso aí já fico empolgado, já esperando a próxima temporada. E agradecer a todos que contribuíram ao longo dessa última temporada, desses encontros. Isso aí para a gente é muito legal, é muito enriquecedor ter a participação de vocês. E agradeço sempre aí ao time QI, hoje aí em nome conduzido pelo Montosa e pela Maria. Desejo a todas aí uma excelente quarta e um bom feriado prolongado, né? Com feriado, final de semana, feriado. Então, espero que todos possam ter aí um dia aí de bastante descanso. E espero que backup DR não seja o problema nesses dias de folga de vocês. Valeu. Boa, muito bom. Obrigada, então, assim, gente, pessoal. obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.